Olá, meu nome é Juliana e vou falar um pouco sobre a privacidade digital e seu risco. Bem, quando falamos privacidade e entramos em uma rede como Facebook, WhatsApp, Instagram, dentre outras que consideramos seguras, não estamos expondo nossos dados. E sim, estamos. A cada palavra dita, mensagem enviada, foto postada, eles estão sempre analisando. O que a gente acessa sobre notícia, supermercado, roupas, possuem os cookies. E quando nós permitimos, eles vão pegando nossos dados, então vai virando uma bomba de dados, que a maioria das empresas recolhe algum tipo de dado de seus clientes, seja por um e-mail enviado, por uma compra feita no cartão de crédito, uma foto postada na rede social, e eles pegam esses dados e armazenam no banco de dados para fazer alguma pesquisa. São as empresas pequenas que estão sujeitas a esse vazamento de dados, mas principalmente as grandes companhias. O grande problema é que não foram só as empresas que perceberam o grande valor desses dados, mas também os criminosos digitais, que cometem um dos crimes mais perigosos do mundo e da atualidade, que são o vazamento de dados. Veremos na sequência alguns dos casos mais importantes de vazamento de dados que aconteceram com as principais empresas do Brasil e do mundo. Netflix, LinkedIn, Last.fm e outros foram 1,4 bilhões de No Facebook foram 87 milhões de dados vazados, na Uber 87 milhões de dados vazados, na Adobe 38 milhões e na Netshoes 2 milhões de dados vazados. Então, não estamos seguros. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lorenzo e eu vou falar 5 tópicos sobre a extração de dados e a sua monetização nas empresas. Bom, o primeiro tópico é que a análise de dados pode ser extremamente útil para identificar os pontos fracos de uma empresa. Tópico 2. Com a monetização de dados, é possível encontrar soluções para problemas que impedem de atingir objetivos, melhorar a produtividade e reduzir gastos. Tópico 3. A tomada de decisões é baseada em dados, podendo ajudar as empresas a aumentar sua produtividade. E é aí que a extração de banco de dados pode se tornar útil e importante para a sua empresa. O tópico 4, ele diz respeito à extração de dados, que ajuda a reconhecer quais informações são mais valiosas para as empresas alcançarem seus objetivos de negócio. E quinto e último tópico, não menos importante, é que as empresas extraem dados para processá-lo ainda mais ou transferi-lo para um repositório para o seu armazenamento. Esses foram alguns tópicos sobre a extração de dados e a sua monetização. Muito obrigado e até mais. Oi, meu nome é Thaís. Eu vou falar um pouco sobre a privacidade digital e o capitalismo de vigilância. O capitalismo de vigilância, ele busca monetizar os dados que o Big Data extrai da internet. Google, que é pioneira, do Big Data, Facebook, Amazon, Apple e por aí vai. Essa nova versão do capitalismo, ela busca prever e modificar o comportamento e a partir daí produzir receitas e controlar o mercado, que são essas propagandas, que a gente vê por acaso. O capitalismo, apesar de manter a lógica de acumulação, variou ao longo dos tempos, ter a demanda e atingir seus objetivos. Hoje, o acesso à internet, ao World Wide Web, deveria ser reconhecido como um direito humano e fundamental, porque a rede de computadores hoje é um instrumento indispensável acesso ao conhecimento humano, havendo de ser por isso mesmo universal e um direito de todos, porque é certo que as pessoas cada vez mais passam a exercer esse direito de deixar visitas permitindo a coleta de dados, compartilhamento de informações para algum propósito ou até mesmo para nenhum. Quantas vezes, passeando pela internet, vira e mexe, a gente encontra um aviso assim, alguém pedindo para a gente concordar com os cookies. Sem pensar, a gente dá um concordo ou um prosseguir e na prática nem sabe para que isso serve. Eu acho que na minha vida inteira de uso de celular, internet, aplicativo, eu acho que eu nunca olhei e nunca nem li esses termos de política de privacidade. Eu acho que eu tenho que contar um pouco com a sorte. Isso não é só aqui.
Isso é em todo lugar no mundo, é assim. Cookie é um nome divertido dado para um tipo de arquivo de internet que armazena informações dos usuários. A gente se cadastra em sites, interage nas redes sociais, compra numa loja virtual, compartilha a nossa localização, lê notícias, entra em outro site e tudo isso gera um grande volume de informações sobre nós. No mundo digital, as informações sobre você valem ouro e tem muita gente de olho nelas. Mesmo sem saber, às vezes a gente permite que essas informações sejam utilizadas e até vendidas por outras pessoas. Isso mesmo, elas podem ser vendidas. E sabe quem passa suas informações para essas plataformas? Você, sem saber como é que elas vão ser utilizadas, muitas vezes colocando em risco a sua segurança e privacidade. A cada clique e manuseio dos nossos dispositivos, deixamos rastros no mundo virtual. As plataformas vão construindo o nosso perfil, sabem do que gostamos, com quem falamos, onde vamos. Revelam nossos hábitos, nossa localização, nossa saúde, nossas finanças. A gente sabe que não é bom ter o nosso CPF na mão de outras pessoas. Mas você tem ideia do que é possível fazer e saber com esses dados? As pessoas devem tomar muito cuidado com o fornecimento de informações pessoais, especialmente fornecimento de dados como o CPF, ou documento de identidade, ou outros documentos, porque criminosos podem usar esses documentos para fazer fraudes eletrônicas. Já pensou um botão assim? Faça o que eu quero, mas não me espie? Então não existe. Só basta agora você mesmo parar de ficar espalhando suas informações por aí de forma desnecessária. Lei Geral de Proteção de Dados. Essa lei, ela funciona como se ela fosse uma espécie de um código de defesa do consumidor. De fornecimento de dados como o CPF, ou documento de identidade, ou outros documentos, porque criminosos podem usar esses documentos para fazer fraudes eletrônicas. Já pensou um botão assim? Faça o que eu quero, mas não me espie? Então não existe. Só basta agora você mesmo parar de ficar espalhando suas informações por aí de forma desnecessária. Lei Geral de Proteção de Dados. Essa lei, ela funciona como se ela fosse uma espécie de um código de defesa do consumidor relacionado à questão de dados pessoais. Então, ela cria uma série nova de direitos, inclusive direitos de pedir acesso aos dados que são coletados e tratados sobre a gente, pedir para retificar esses dados, pedir para que esses dados sejam excluídos e vários outros direitos que qualquer entidade que faça o tratamento de dados precisa atender. O exemplo clássico, a exigência de um CPF em uma compra. Isso, a princípio, vai depender do consentimento, desde que, obviamente, esse é o mandamento da lei, o consumidor, o titular dos dados, receba as informações adequadas sobre o motivo da coleta desse dado pessoal, que é o CPF. O uso das informações que entregamos, que confiamos às plataformas é muito questionável, inclusive foco de acalorados debates. Tudo isso porque informação é poder. O que fazer? Como se proteger num mundo em que a conectividade é tão essencial quanto a água ou a eletricidade que chega na tua casa? A SaferNet, uma organização não governamental sem fins lucrativos, pode ser um bom caminho. No site dela você encontra informações sobre segurança e também como denunciar crimes contra a privacidade. Então não esqueça, ao preencher qualquer cadastro para utilização de serviços, ainda mais gratuito, desconfie. Se você não está pagando nada por isso, você não é o cliente, você que é o produto.